Bom dia. Hoje eu vou falar sobre pedra nos rins, porque o corpo faz isso, porque produz. E uma questão é bem clara: quem tem algum problema renal, alguma situação que não está conseguindo sair por si, né? Porque os problemas renais, quem tem duas escolhas, né? Ou continua sempre tomando medicação, antibióticos cada vez que aparecem as crises ou quando vem as dores, e vai deixando agravar, que com o tempo vira insuficiência renal, vira pedra, traz outras consequências, né? Oi, Sandra. Então, quem tem alguma disfunção renal, algum sintoma, alguma coisa assim que complica de vez em quando, tem essas duas soluções: ou fica brigando pro resto da vida com isso e aguenta as consequências, são escolhas que a gente pode fazer. Eu fiz isso até os 55 anos, né? Sempre convivi com isso, mas com muita dor e com muito medo, pavor mesmo. Comecei a estudar germânica por causa disso, de pânico das doenças, né? Ou tem a opção de procurar ajuda, que foi o que eu decidi depois dos 55, né? Procurar ajuda pra... Tô passando vento gelado. Procurar ajuda pra ver por quê acontece isso. E eu só descobri que existia essa possibilidade de ser diferente quando eu conheci a germânica. Por isso que eu, até ali, eu achava que era assim. Eu aprendi assim e minha mãe, toda a minha família sempre tratou os problemas renais com medicação para acalmar o sintoma. E eu achava que era a única solução. Tratei também muitos anos com chás. Resolveu bastante, mas não resolveu a causa em si, porque sempre voltava, né? Então, porque as plantas, elas ajudam a acalmar, a gente conviver, mas encontrar o verdadeiro quê? Por que está vindo isso? Com as plantas eu não consegui encontrar, né? Pode ser que tenha, agora com os métodos mais modernos, já ajuda muito, muito mais, né? Então, os chás, eles acalmam, eles fazem a gente tomar chás diuréticos, a gente toma anti-inflamatórios, tem bastante plantas que ajudam na fase de cura, com certeza, né? Só que volta e meia voltavam de novo os sintomas, né? Então, quem tem retenção de água no corpo, infecções urinárias, às vezes ou sempre, né? Quando vai fazer um exame de sangue ou de urina, apresentar creatinina, potássio, excesso de sódio, falta de cálcio, fosfato, falta de magnésio, oligúria ou anúria, né? São todos sintomas de que o teu rim não está funcionando conforme deveria estar na forma correta, né? Então tem alguma causa oculta aí que está causando isso, porque a urina está eliminando esses minerais que a gente precisa, ou também porque o sangue, o corpo está produzindo excesso, porque tem pessoas assim que vão fazer um exame de creatinina, ela está muito elevada, mas Simone, está muito acima do normal e não tem nada que faz baixar. A pessoa toma medicação para diuréticos para eliminar o excesso, mas não resolve porque o corpo continua produzindo, né? Então, se tem algum sintoma, é interessante ver o que está, porque o corpo está produzindo isso, né? Então, isso tem vários jeitos de encontrar porque o rim faz isso, porque o corpo faz isso, porque o corpo elimina minerais que são importantes para nós, que são essenciais para nossa sobrevivência. Normalmente, assim, por exemplo, quando tem excesso de cálcio na urina, o corpo está deficiente. A pessoa já começa com osteoporose, com outras deficiências no organismo, porque o corpo está eliminando, né? Então dá a impressão que o rim está atacando o corpo, mas o rim está fazendo sua parte, ele está tentando resolver um outro problema maior que você não está vendo, né? Então todos esses exames, todas as alterações que aparecem nos exames, elas são indicativas que existem distúrbios relacionados ao sal, relacionados ao pH e relacionados com todo o equilíbrio do teu corpo, né? No dia 19 passado, eu fiz vários lives já sobre bexiga e também sobre doenças renais, que daí, se a pessoa tem, é interessante ver também, né? Os conflitos renais, assim, a grande parte, isso que eu vou falar mais hoje, que são os cálculos renais, as infecções,
elas vêm de conflitos internos, não são situações externas, não é tanto alimentação. A alimentação é uma consequência que pode ajudar, assim como eu comentei dos chás, a alimentação pode ajudar muito, porque você consegue controlar. Se você não ingere sal, você não toma bebida alcoólica, se você se alimenta de uma forma bem equilibrada, sem tanto conservante, sem tanto industrializado, o teu rim precisa fazer menos trabalho, né? Então é mais saudável com certeza. Só que tem pessoas que mesmo assim continuam com todas as alterações no sangue, né? Então a alimentação sozinha pode não dar conta, né? Porque esses conflitos existenciais que a pessoa vive, internos, conflito de abandono, de solidão, de fuga ou conflito por líquidos, esses são os conflitos que eu já expliquei durante esses dias, né? Que são os que causam as doenças renais, né? Conflito existencial, abandono, solidão, fuga ou por líquidos, que vem mesmo da água mesmo, e esse conflito por líquidos que causa o alcoolismo, obesidade, depressão, tudo está relacionado, né? Então, as pedras nos rins, elas começam a se formar com as calcificações que começam lá na inflamação dos bacinetes. Eu não sabia o que era bacinete, mas é a parte assim onde passa da parte do rim, que entra para os canais por onde passa o líquido para o rim fazer o seu trabalho, né? Então, se olhar uma figura do rim no Google, né? Eu postei também hoje na história, né? Ontem, né? Ele tem a parte assim, é tipo um cálice onde a água, todos esses minerais que estão no corpo, eles passam por ali para ir para os túbulos coletores renais, né? Então, é ali que se formam as pedras, ali que começam também as infecções, porque é ali que passa todo o líquido. E aí, como está relacionado com vários conflitos inconscientes, aquilo vai se calcificando ali, ele vai empedrando, por isso que forma as pedras. E às vezes também as infecções. Normalmente não tem as duas situações ao mesmo tempo. Uma situação é diferente da outra, né? Então, voltando, o que são conflitos e limites territoriais? Eu já expliquei outros dias em outros assuntos, mas o limite de território é a pessoa que tem que forma pedra no rim, ela sente que o limite, o território dela não é respeitado. O espaço dela sempre é invadido. Ela não se sente valorizada do jeito que ela é. Ela não se sente o suficiente boa para o mundo, né? Então é por isso que fica um conflito existencial, né? É muito comum em pessoa que não consegue colocar limite. A pessoa que fica indecisa, precisa de opinião dos outros para tudo. Só vai dar um passo se alguém validar esse passo. Sempre tem alguém que está dando apoio, porque senão ela não consegue fazer por ela, né? Isso são sintomas de que a pessoa está com dúvida quanto ao território dela, ao espaço dela, ao mundo onde ela vive, né? Então, são todos sintomas. Se a gente tem muita insegurança, muita indecisão, é provável que tenha o conflito de líquidos ativado e vai dar problemas renais se ainda não deu. Isso é é bastante confuso para entender, porque a gente está acostumado a tomar lá da cá com a medicina, né? A gente acha que é preto no branco, mas nosso corpo é muito complexo porque a gente não entende como ele funciona, né? Então, para entender a germânica, a gente precisa aprender a ficar atenta aos sintomas. Todos os dias, por exemplo, se é com a gente mesmo, se auto-observar. Se é com o outro, no caso da pessoa que atende outros, ela precisa estar atenta às conversas, né? Aquilo que a pessoa fala, né? Por exemplo, se é alguém da família, ver o que a pessoa expressa, que hora que a pessoa se sentiu invadida, que hora que ela sentiu que alguém não respeitou o espaço dela, né? Porque sempre está relacionado, assim, de alguém que tomou o lugar que era dela. Pode ser em relação ao corpo, pode ser em relação ao trabalho, relacionamento, tudo isso, como eu já expliquei em outras lives, né? Tudo isso é parte do meu território. Oi, Eloir. Então, a gente precisa ser com a gente mesmo, a gente precisa se auto-observar. É um aprendizado. Oi, Val, acho que é a Val. A gente precisa se auto-observar, ou a pessoa que a gente está ajudando também precisa ter essa liberdade de conversar, perguntar, de observar. Quando que começou o primeiro sintoma, né?
Porque quando dá a primeira fisgada na bexiga, quando dá a primeira dorzinha nas costas, quando dá o primeiro sinal de incontinência urinária, por exemplo, alguém que eu atendi falou esses dias, quando eu vou espirrar, dá a impressão que vou fazer xixi na roupa. Isso não é por acaso, é porque o músculo ali do esfíncter da bexiga já está flácido, já tem um conflito de território ali ativado, um conflito de lugar no mundo. Então é a pessoa que já precisa, mesmo que é uma criança, precisa olhar para isso, porque tem alguma dúvida quanto à autoafirmação. E isso a gente só consegue resolver com a ajuda de outros e fora, não tem como a gente se encontrar sozinha, né? É porque quando dá o primeiro sintoma, quando sente a primeira coisinha, é porque o conflito foi resolvido já um pouquinho antes. Quando eu sinto essa incontinência urinária, essa dor, essa fisgada nas costas, é porque eu já saí da situação que provocou. Eu já consegui resolver. Oi, Alice. Eu já consegui resolver a situação. Então, daqui a pouco eu vou explicar melhor como que é isso, né? Então, a gente precisa sempre se perguntar que território que eu não consegui delimitar. E também ficar atenta, porque quando eu tenho sintoma, se eu começar a prestar atenção na minha vida, em todos os já antes, eu vou perceber em quais outras situações, por exemplo, se foi anos anteriores, o que aconteceu de parecido de novo, né? Porque sempre a gente repete padrões. Quase nada acontece a primeira vez. Por exemplo, se eu tenho um sintoma hoje, eu já tive outras vezes. E a gente passa despercebida, porque o corpo se autocura. Não, se não virou uma infecção, a gente não dá atenção, né? Então, um jeito da gente descobrir de onde que vem a infecção urinária, essas pedras que se formam depois, né? É olhar quando as situações se repetem. Em que momentos da vida, assim, eu senti coisas parecidas, né? E também se perguntar quem que me deixou insegura? Quem que mexeu com o meu chão? Quem que tirou meu chão? Onde que eu senti uma ameaça de alguém estar roubando o meu lugar, né? Por exemplo, para nós mulheres que somos casadas, quem tem marido, a primeira opção sempre é o marido. Porque a gente vive, mesmo com o melhor casamento do mundo, a gente vive disputando território com eles, né? Eles são as primeiras pessoas que a gente disputa o nosso espaço, né? Ainda mais se nós somos mulheres assim que tomamos muitas decisões, a gente, quando o homem às vezes dá um passinho diferente do que a gente pensou, o nosso rim já pensa, opa, ele tá caminhando por si só, ele vai tomar o meu lugar que eu tanto lutei para conseguir, né? Então a primeira pista sempre é o marido, para quem tem marido. Aí quem não tem marido procura pelo trabalho, procura pela sogra, por alguém muito próximo, mas alguém que representa uma oposição também, não só, por exemplo, um filho pequeno não vai roubar teu espaço, ele não está te colocando em risco, ele não está te deixando insegura, mesmo que às vezes tu não sabe como educar, mas ele não te deixa doente por causa disso, né? Geralmente é alguém que está à nossa altura ou a gente considera maior ainda, né? Um chefe, um professor, alguém que está, um concorrente, né? E uma outra dica interessante é sempre olhar o padrão familiar, pais, os irmãos, irmãs, como eles são e quem tem sintomas parecidos com os meus e o que ela tem em comum comigo, essa pessoa, né, que tem o mesmo sintoma. Porque eu olhando para o padrão familiar, eu consigo me entender mais, né? Eu consigo me conhecer, consigo entender como é que eu funciono, porque eu sempre tenho o mesmo padrão da maioria da minha família. É muito difícil eu fazer diferente do que eles fazem, né? Mesmo que eu tento, mesmo que eu acredito que eu faça diferente, mas o motivo das doenças quase sempre é o mesmo. Porque eu funciono de forma... O sistema familiar, ele está dentro de mim, né? Então, vamos continuar. Aqui, o conflito ativo, né? Por exemplo, quando eu estou dentro da dor, dentro da briga por espaço, acontece a redução das células no canal da bexiga, no canal da urina. Todos os canais que fazem parte dos coletores renais, né? Então, tem vários canaizinhos ali que saem da bexiga, aqueles que vão até na bexiga, que saem do rim,
que vão até na bexiga, depois eles fazem... Tem vários canaizinhos mini ali, que eles todos aumentam o espaço dentro deles, eles reduzem as células. E isso não dói, isso a gente não sente. E por que o corpo faz isso? O corpo diminui as células, enfraquece as paredes desses canais para conseguir passar a urina com mais facilidade. Por exemplo, se eu tenho muita creatinina no meu corpo, muito cálcio, precisando ser eliminado pela bexiga, né, pelo xixi. E essas paredes são muito grossas, porque é ali que tem que passar a urina. Por exemplo, se eu tomo pouca água e como muita proteína, ou como demais carboidrato, ou como alguma coisa em demais, né? Doce, gordura, fruta também, né? Se eu como demais de um componente, que produz demais de um só, essa parede desses canais tem que estar bem fininha. Oi, Rosana. Essa parede dos canais, se ela está bem fininha, o corpo consegue dar conta, porque daí o líquido que vai passar ali, os 200 litros de urina que a gente produz por dia, que é isso que eu falei numa outra live esses dias, né? O nosso corpo produz 200 litros de urina por dia, em média, mesmo a gente não tomando água. Ele tira de todos os órgãos. Se dá dor de cabeça, pode ser que porque tirou muito líquido de lá, se dá dor num outro órgão. Se tua pele é muito seca, pode ser que falta água, porque o rim está puxando essa água, o rim está fazendo o trabalho dele, está tentando, né? E se eu não tenho essa água no meu corpo, ele vai puxar de algum lugar, porque ele precisa, né? E o que vai acontecer se eu não tenho água também, né? Esses tubos coletores renais, esses canais, eles vão ficar cada vez mais frágeis, mais fininhos, né? Porque eles precisam deixar passar aquele líquido que está muito grosso. Que pela lógica a gente sabe se ele fechar a janela, tá passando um vento frio. Se a gente pega, por exemplo, um tecido fininho, um tecido muito fininho, um coador de café, né? Se ele é bem fininho, você consegue coar um café bem grosso. Agora, se ele é bem espesso, esse pano, não vai passar esse pano, esse coador, né? Não vai passar se você coloca demais pó. E daí demora muito tempo para passar esse líquido, né? Então, quanto mais água você põe e menos pó, mais rápido vai passar. E os coletores renais, os rins, eles todos nesse mesmo sentido. Quanto mais água limpa, menos produto químico, menos conservante, menos a água vai ter passagem mais livre, né? Então, e o corpo sempre vai querer dar conta, né? Então, se eu tenho muito esses componentes químicos que eu citei antes, no sangue já não, porque o rim ali passa todo o sangue, ele filtra todo o sangue nesses canais. Então, se meu sangue está muito completo já de todos esses componentes que são químicos para o sangue, né? Se eu tenho excesso, o rim vai ter que trabalhar para dar conta. Então, ele vai ter que afinar essas paredes e vai ter que aumentar também o espaço dentro, porque se o espaço dentro continuar normal, como é o sentido biológico dele, ou a formação biológica, não vai conseguir passar, porque vai estar muito grosso, né? Então, o significado da bexiga e o rim fazer isso, todos os canais, é para conseguir dar conta do trabalho, né? E quando que se formam as doenças do rim? É tudo na fase de cura. Só tem doenças que são na fase ativa lá na primeira parte do rim, que eu expliquei outro dia, que é no parênquima, né? Lá naquela parte que é o formato do rim mesmo, aquele grão de feijão. Ali forma doenças na fase ativa. As outras doenças, elas aparecem, que a gente descobre como doença, né? Por isso que a Germânica fala que não é doença, que é fase de cura mesmo, né? Tudo aparece quando o corpo está resolvendo o problema que a gente viveu. Sempre na fase de recuperação, né? Então, quando a gente tem essa doença de verdade, né? É difícil acreditar que o corpo está se curando. Só que quando começa a entender um pouco mais, é porque o corpo um dia ele se cura, outro dia ele se cura, outro dia ele cura de novo. Por exemplo, durante a noite é a fase de cura sempre. Seria o ideal. 12 horas a fase ativa e 12 horas a fase de repouso, né? Então, toda noite nosso rim precisaria estar com bastante água limpa para passar por todo o sangue, para filtrar todo o sangue, para de manhã amanhecer desinchado, amanhecer
com toda a disposição, e se isso não acontece, porque meu rim não conseguiu fazer isso, né? Por exemplo, se à noite eu como algo muito salgado, muito pesado, é natural acordar mais cansado no outro dia, porque durante a noite meu corpo não repousou, ele ficou trabalhando aquilo que era coisa de fazer de dia, né? Então, na fase de cura, por que ele forma pedra no túbulos coletores renais? É porque tem o conflito de fuga, que expliquei outro dia, né? E quando é recorrente, por exemplo, se eu tenho esse conflito só uma vez, esse conflito de abandono, conflito do prófugo, que o Dr. Hammer definiu assim, né? Se eu sinto ele só de vez em quando, só alguma vez ou outra, o corpo se cura e não forma cálculos, porque o corpo dá conta de eliminar. Agora, quando é recorrente, por exemplo, no meu caso, eu nasci me sentindo um vazio de alma. Daqui uns dias eu vou fazer uma live, uma convidada sobre isso, falar sobre vazio de alma, sobre não saber por que a gente existe, né? O conflito existencial mesmo, assim, a gente tem conflitos, quem tem problema renal sabe bem do que eu estou falando. A gente tem muita crise de altos e baixos, tem dia que a gente está muito achando que a gente dá conta de tudo e outro dia a gente entra em crise, né? A gente começa a acreditar que a gente está se enganando, que a gente não tem sentido nenhum aquilo que a gente está fazendo, né? Então isso é porque é recorrente. Os nossos coletores renais estão ativos e estão querendo nos salvar, né? Então quando é recorrente, que forma os cálculos e forma os cristais. Os cristais são tudo aquilo que eu citei antes, né? Fosfato, tudo aquilo que a urina e o sangue eliminam mostram quando a gente faz um exame, né? E quando é uma infecção na mucosa, nos uréteres, nos bacinetes, que a medicina, que a biologia explica, né? É porque a gente vive em situações de conflito territorial recorrentes. Por exemplo, o ácido úrico, né? Quem tem ácido úrico de vez em quando elevado, os triglicerídeos, tudo isso é um sintoma de que o rim não está conseguindo fazer a parte dele, mas porque o rim não está fazendo, porque eu estou brigando por território. A pessoa que tem os triglicerídeos elevados, o ácido úrico, e toma medicação para controlar, ela vai ter problemas renais mais tarde, porque o sintoma que o corpo trouxe foi silenciado, né? Tem também pessoa que tem o diagnóstico de refluxo urinário, né? Eu já atendi uma mulher assim que ela fala do refluxo que ela tem, que o rim, em vez de eliminar a urina, manda de volta. Isso não é doença, é isso que o corpo faz. Por exemplo, o corpo produz 200 litros de urina por dia e a gente só faz xixi até 2 litros em média, né? De 1,5 litro até 2 litros, né? Se ele produz 200, é normal eu fazer 1% daquele vai virar urina. O restante é refluxo. É natural, é necessário ter esse refluxo, né? Então isso não é uma doença, é alguma outra coisa que está alterada e a medicina entende como refluxo de urina, né? Mas é porque já tem uma formação de cálculo ali formando ou de infecções urinárias, né? Então, como isso os cálculos fazem parte da crise de cura, as pedras que a gente tem nesses canais, elas são expelidas pelos uréteres ou pela uretra, né? E tem gente que tem muita dor e tem gente que desmaia de dor e pode até cortar as paredes, porque se a parede está muito fininha e passar uma pedra meio grande, é possível que corte as paredes. Então, nesse caso, se as pedras são grandes, precisa de cirurgia para tirar, porque o risco de morte ali existe, se forem grandes. Agora, se forem pequenos, pode ser eliminados com chás ou com outras situações, ou às vezes tem pessoas que têm crise de pedra de cálculo renal e o corpo resolveu sozinho, não precisou fazer nada, simplesmente o corpo entrou em resolução e resolveu. Nesse caso, a pessoa tem muita dor, é igual dor de parto. E a pessoa perde as pernas, a pessoa não tem o controle sobre conseguir caminhar, porque a dor é tão forte que dá uma impressão que está parindo, né? Eu passei pelo parto natural e passei por cólicas de pedra sendo expulsa.
eu tenho certeza que a dor de pedra é mais forte. Então, os homens que têm que vivem isso de eliminar pedras pela uretra, eles sabem muito bem o que é uma dor de parto, porque é algo assim, parece insuportável. Aí precisa medicação para acalmar, se no caso o corpo está expulsando. Isso, nosso corpo é fantástico, só que a gente não entende ele e a gente briga contra ele muitas vezes, né? Então, esse que é o sentido da germânica, é algo tão diferente, porque a gente foi com o tempo aprendendo que tudo se resolve com o que vem de fora, né? E nosso corpo sempre procura uma solução. Então, esse expulsar as pedras, essas crises de cálculo renal, elas são necessárias se você viveu 50 e tantos anos brigando por um espaço teu. Se você não sabe por que você nasceu, você se sentiu sempre um estorvo na tua família, se você nunca soube encontrar o seu lugar no mundo, e quando você começa a encontrar o teu lugar, você vai emagrecer bastante, porque o líquido que você estava segurando, que você estava inchado ali, ele some, o corpo elimina, e como parte da fase de cura, depois vem as dores no rim, as dores nas pedras, né? Nas dores das costas. Parece uma dor lombar, parece quase uma dor no ciático das costas, né? É coisa de travar o corpo inteiro, né? De tanto que dói. Mas é fase de cura. E quem me ajudou a entender isso foi a doutora Marina, porque quando eu emagreci muito, depois veio essas eu achava que era infecção, não era infecção, eram as pedras sendo eliminadas, né? Então a gente precisa respeitar isso do corpo. E se precisar pedir ajuda para acalmar as dores, porque são dores quase insuportáveis, né? E também quando a gente faz por exemplo, a gente tem um parto, comentei, a dor de parto pode ser forte, a dor do cálculo renal, eu mesma sempre achava que não tinha, sempre dizia, a pedra sendo expulsa, você depois que expulsou a pedra, você não tem nenhum filho para se cuidar, né? Você sofreu a mesma dor. Só que agora, porque eu entendi a germânica, esse filho, sim, eu nasci de novo, tipo assim, eu consegui ter uma vida melhor. Então o filho que é depois da dor do parto da pedra do rim, é uma outra vida que a gente tem, porque a gente eliminou, passou essa fase, né? Então essa carga a gente não precisa mais carregar, né? Então, nesse sentido, vale a pena expulsar as pedras, vale a pena a dor e passar por isso, né? Então, a nefrocirrose, por exemplo, a pessoa que precisa procurar um nefro porque ela está com bastante... É porque o rim começa a se desmanchar mesmo, começa a secar, né? É nefrocirrose ali, né? Ele vem do conflito de fuga e conflito de abandono, né? Mais do primeiro conflito que eu expliquei outro dia, né? É porque ele é recorrente, né? Então, o que acontece? Que o rim começa a se necrosar, começa a se desmanchar. É porque a parte de carne do rim, por exemplo, ela começa a se desmanchar porque a gente está dentro de uma situação de prófugo, de abandono. Aquela carne acaba virando em água, vai tendo muitos buracos, ela fica oca se procurar. Quem tem problema renal, é interessante procurar essas figuras no Google, né? E procurar mais informações sobre isso, porque o rim ele fica todo esburacado, né? E ali dentro que cria as infecções e ali dentro também que cria a pressão alta, a pressão elevada, né? A pessoa que toma medicação para pressão alta e não sabe de onde vem a pressão alta dela, ela está se condenando a um futuro bastante difícil, né? Então, se a pessoa já tem problema renal e pressão alta, já é uma primeira dica. Que a pressão alta vem do rim. Nesse caso, ela vem do rim. A pressão alta, ela tem muitos motivos. Então, a live de amanhã, eu vou falar sobre as causas da pressão arterial por falta de área de filtração. É porque é uma nefrocirrose do rim, né? É o rim que está se decompondo, né? Ele não está mais tendo aquela parte da carne vermelha ali, não está mais trabalhando. É isso que faz a pressão ficar elevada, né? Esse é o assunto da live de amanhã. E para a pessoa ter pressão alta, é porque a pessoa viveu muitos anos já com isso. Então, quando você é diagnosticado com pressão 13, 14, 15, 18, se naquele momento precisar uma medicação, tudo certo, né? Pode tomar um soro, uma medicação para acalmar.
Mas não precisa entrar em desespero, porque provavelmente já faz pelo menos uns 15 anos que você está vivendo com isso e que aquilo foi se formando. Então não é de uma hora para outra que vai ter aquele grande perigo de infarto. Não vai ter aquele grande perigo. Então a primeira opção, sim, é diminuir a água, cuidar da alimentação e ver fazer tudo que é possível fazer. Por isso que, por exemplo, quem tem problema de pressão alta e comer muita fruta de muita cor forte, eu nunca entendia por que era isso, né? A pessoa que, por exemplo, que come verdura muito verde, com muita clorofila, ela piora a situação do rim, porque essa área de filtração não existe. Então a pessoa precisa tomar e comer coisas cozidas, sem muita cor. Não pode comer cenoura, não pode comer beterraba. Todas essas dietas que os médicos passavam, eu não entendia por que essas dietas fazem mal para o rim. Agora que eu entendo que o rim não está mais ali para filtrar o sangue, como que ele funciona fisicamente também, né, biologicamente, eu vejo quanto isso é verdadeiro, né? Então a pessoa que tem pressão alta e come muita fruta, muita salada verde, ou muito colorida, a pressão aumenta mais, né? E conhecendo, a gente já vai entender e já vai ficar mais leve isso também. E tem volta sempre, né? Então amanhã eu vou estar aqui falando sobre a pressão alta. Então se vocês conhecem alguém que tem problema de pressão alta e toma medicação ou não, ou tem muito medo da pressão alta, pode enviar, falar para ela, para me seguir, para estar aqui, ou depois enviar live também. Agradeço vocês.